Eles são os agentes principais das vicissitudes dos elementos do planeta. Nós aqui em África temos muito disto, acontece muito isto, mas não quer dizer que noutros sítios não aconteça. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos continuar com o estudo da escala espírita dentro do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos passar para a sexta classe, que são espíritos batedores e perturbadores. Esta é a sexta classe e nesta classe nós vamos ver que ela não é exatamente uma classe propriamente dita, porque ela mistura-se com as outras de baixo. Vamos perceber isto. Fiquem deste lado, continuem aqui junto conosco neste estudo e antes de começarmos vamos para a nossa vinheta. Partiu! Sejam bem-vindos de volta, estamos aqui juntos novamente e vamos imediatamente para este estudo e vamos partir para a leitura. E diz assim: sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais. Já estamos a ver aqui que eles não são realmente uma classe distinta em relação a todas as outras, porque eles se misturam um pouco com as outras. Mas vamos perceber aos poucos. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Com frequência manifestam a sua presença através dos efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento normal dos corpos sólidos e a agitação do ar, etc. Vamos fazer aqui uma pequena abordagem. Estes espíritos são aqueles que, em muitas casas, eles se apresentam como fazendo barulhos, coisas que caem, portas que batem, pancadas na parede, pancadas na porta, a pessoa vai abrir a porta, não tem lá ninguém. São espíritos desta classe que normalmente fazem este tipo de coisas. Movimentam coisas de um lugar para o outro, fazem sumir coisas de um lugar para aparecerem no outro. Todas essas coisinhas eles fazem. Esta classe, a sexta, é onde termina a terceira ordem, são de espíritos imperfeitos. Isto significa que no próximo vídeo nós já partiremos para a segunda ordem, que são bons espíritos. Continuamos. Parecem mais do que os outros presos à matéria, parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do planeta, quer hajam sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenómenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando possuem um caráter intencional e inteligente. Vamos fazer aqui essa pequena paragem. Então ele está a dizer aqui que estes espíritos são os responsáveis também por causarem determinadas questões a nível dos elementos da matéria, como envolverem-se nos ventos, envolverem-se naqueles ventos fortes que aparecem momentaneamente em um determinado espaço. Eles se envolvem nesses elementos e aqui ele diz que eles são os agentes principais das vicissitudes dos elementos do planeta. Então eles agem sobre o ar, sobre a água, sobre a matéria propriamente dita, criando situações que nós podemos chamar de fenómenos. Esses espíritos eles estão envolvidos dentro destes fenómenos. Se bem que eles são muitas das vezes, e na maior parte das vezes, ordenados por espíritos superiores, mas algumas vezes eles também fazem isto para causar medo, para causar desconforto. Eles também criam esse tipo de situações. Todos os espíritos podem produzir estes fenómenos, mas os espíritos elevados os deixam geralmente como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as questões intelectuais, quando julgam que as manifestações deste género são úteis, servem-se destes espíritos como auxiliares. Da mesma forma como nós podemos, por exemplo, carregar um peso, carregar uma botija de gás,
alguma coisa pesada, mas se tivermos condições e tivermos, por exemplo, trabalhadores, nós podemos chamar o nosso trabalhador ou os nossos trabalhadores para carregarem estes pesos elevados. Porque temos essas condições de o fazer. Não é? Já no mundo espiritual, isto acontece exatamente desta forma. Os espíritos superiores, eles podem também causar isto. Podem trabalhar com os fenómenos da natureza, mas eles deixam que esta tarefa propriamente dita seja feita pelos espíritos desta classe, os batedores e perturbadores. São estes que trabalham nesses fenómenos a mando dos espíritos superiores. Porquê? Porque se houver uma necessidade de se criar um determinado fenómeno naquele sítio, naquele espaço, eles o criam. E dessa forma nós temos ventos repentinos que surgem em alguns lugares, temos redemoinhos que surgem em alguns lugares do nada, principalmente nós aqui em África temos muito disto, acontece muito isto, mas não quer dizer que noutros sítios não aconteçam. E por este facto, eles são espíritos batedores, são espíritos desta ordem que criam este tipo de fenómeno e trabalham neste tipo de fenómeno. Algumas vezes, e na maior parte das vezes, quando são para coisas inteligentes, para mudarem o curso de alguma coisa na natureza, são ordenados pelos espíritos superiores. Por exemplo, uma tempestade, por exemplo, um furacão, para destruir uma determinada área e fazer mudar alguma coisa naquela área, são ordenadas pelos espíritos superiores. Agora, quando não são aquelas coisinhas pequenas, podem ser apenas os espíritos batedores que criam estas situações. Portanto, nós vimos que aqui, nesta classe propriamente dita, eles não pertencem a uma classe específica, porque eles pertencem a qualquer uma das classes que estão da sexta para baixo. Ou seja, eles podem pertencer na sétima, na oitava, na nona ou na décima. Eles podem pertencer a uma dessas classes. Portanto, eles aparecem aqui separados para entendermos, mas eles não pertencem propriamente, tal como Kardec já disse e os espíritos superiores disseram, eles não pertencem propriamente a uma classe. E com este vídeo nós terminamos a terceira ordem, que são os espíritos perfeitos. Agora, daqui para frente é aquilo que mais nos deve interessar, subir nessa escala para sermos bons espíritos e depois para sermos espíritos superiores. Fiquem connosco e esteja até o próximo vídeo. Muito obrigado e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Faça parte da nossa turma do bem e do amor e do aprendizado. Vamos desenvolver a fé raciocinada. Muito obrigado e esteja aí dentro do nosso canal a ver os outros vídeos, tanto deste estudo do Livro dos Espíritos, quanto do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho no Lar. Até a próxima. Fui.